Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos 3 efeitos do encontro pessoal com Deus. Se nós olharmos bem o Sagrado Evangelho, Jesus, passando, viu Levi sentado na coletoria de impostos. Jesus fala unicamente: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja que nós contemplamos no Sagrado Evangelho que o chamado de Deus na nossa vida, o encontro pessoal com Deus na nossa vida, nos leva primeiramente a abandonar a nossa vida velha. Esse é o primeiro efeito do encontro pessoal com Cristo. O encontro pessoal com Cristo é um encontro onde nós nos sentimos atraídos por Ele do mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Onde nós nos tornamos capazes, damos esse passo decisivo na nossa vida de abandonar tudo, de abandonar a vida velha, de abandonar até aquilo que pode nos trazer a nossa subsistência, para que nós possamos seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Por isso que a primeira obra, o primeiro efeito que acontece a partir do encontro pessoal é a vida nova. Abandonar a vida velha. Aquilo que antes era o foco da nossa vida deixa de ser o foco da nossa vida, para que agora o foco da nossa vida seja o próprio Cristo. Depois, o segundo efeito é a atitude de Levi. Levi, ele vai levantar e vai seguir a Jesus Cristo. E esse seguimento, ele é importante, porque é no seguimento que nós vamos alimentando esse encontro pessoal com Cristo. É no seguimento, é no convívio com Ele que nós precisamos, que nós vamos alcançando essa intimidade divina. É nesse segmento que nós vamos aprendendo dele, que nós vamos formando a nossa consciência e o nosso coração, para que assim nós possamos corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Porque esse segmento, ele é algo essencial para nós. Mas o segmento, ele só acontece quando nós nos tornamos capazes de se desapegar das coisas do passado, da vida velha, quando nós somos capazes de renunciar o que passou para viver uma vida nova em Cristo, para participar da vida dele, para sermos capazes de realmente corresponder esse chamado de seguimento, de segui-lo aonde quer que ele vá. Depois, o terceiro efeito do encontro pessoal com Deus é nós não só seguimos a Jesus Cristo, mas nós também permitimos que Ele entre na nossa vida, Ele entre na nossa casa, como Levi fez. Levi prepara uma refeição para Jesus Cristo. Veja que essa refeição, Jesus, ele vai à casa desse pecador. Nós precisamos aprender a permitir com que Jesus entre na nossa vida interior,
porque não basta também só segui-lo, porque muitas vezes as pessoas seguem, mas ainda continuam conservando os pecados na sua vida, continuam ainda alimentando as desordens. Mas nós somos chamados para um segmento para que justamente possamos, dentro desse segmento, ir aprendendo a participar da vida de Jesus e permitir com que Jesus Cristo participe da nossa vida. Porque essa participação da vida de Cristo se dá pelo segmento. E a participação da nossa vida se dá na medida em que nós vamos purificando os nossos pecados. Nós vamos limpando a nossa casa para que nós possamos oferecer algo digno ao próprio Cristo, que é o nosso próprio coração. Por isso que precisamos cada vez mais perceber esses 3 sinais da nossa vida, para que nós possamos perceber se realmente nós estamos tendo um verdadeiro segmento, para que nós possamos perceber se nós estamos buscando a Deus ou estamos buscando a nós mesmos nas coisas de Deus. Esse é o grande perigo da nossa vida. Por isso que quando nós adentramos nesse segmento através do encontro pessoal, nós precisamos ter essa atitude de abandonar a vida velha, de seguir para participar da vida dele e permitir com que ele participe da nossa vida, porque ele quer habitar em nós. Mas se nós não deixarmos ele habitar em nós, nós vamos dia após dia perdendo essa capacidade de purificação interior, pois somente Jesus Cristo é capaz de nos libertar das nossas doenças espirituais, nos libertar dos nossos pecados, porque ele veio não para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. E é isso que nós precisamos permitir que aconteça na nossa vida. Mas nós precisamos dar esses 3 passos. O passo de abandonar, renunciar à vida velha, de seguir para participar da vida de Cristo e permitir com que ele participe da nossa própria vida, por esse esforço da nossa parte na luta contra o pecado, para conservar o estado de graça dentro de nós. E quando assim nós vivermos, nós vamos permitindo com que a obra de Deus aconteça na nossa vida. E assim nós seremos como Levi, esse homem que foi restaurado na sua esperança e que, abandonando tudo, seguiu a Jesus Cristo para se tornar um grande e verdadeiro apóstolo, anunciador da boa nova do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.